Então, em 2021, eu estava na igreja e um pastor muito conhecido, ele estava pregando e no momento que ele estava pregando, eu estava no louvor e ele ministrou cura sobre mulheres com nódulos. Porém, naquele momento eu fui incrédula. E eu não falo isso com, né, louvor, porque não é o ideal. Sim, aham. Mas o meu esposo olhou lá de baixo, né? E ele pensou assim, a Rose vai erguer a mão muito alto, porque eu não sou nada discreta, eu acabo Aham. sendo mais. E do jeito que ela sempre faz. E naquele dia eu apenas levantei as minhas mãos simples assim, com o microfone na mão, levantei a mão, recebi a oração e tal. Acabou a oração. Quando acabou a oração, nosso pastor assumiu o altar e ele, com muita autoridade de Deus, pegou o microfone e falou assim: irmãs, vocês estão brincando com Deus. Deus trouxe cura para vidas aqui hoje. E eu quero saber se você tem fé o suficiente para ir até o banheiro e procurar o que você tinha. E eu larguei o microfone no chão e imaginei assim: o banheiro vai estar lotado, né? Quando eu entro no banheiro, eu senti como um vácuo, assim, quando eu abri a porta, sabe? Um vento veio, assim, e eu entrei no banheiro achando que o banheiro ia estar lotado. Eu pensei, como que eu vou entrar nesse banheiro para me tocar agora, né? Sobre as mãos. E a hora que eu entrei, o Espírito Santo foi claro em falar assim, não era com ninguém, era com você. Os seus 20 anos acabam hoje. E os nódulos foram totalmente retirados, não tem mais preocupação. E eu entrei, comecei a me tocar, assim, porque eram palpáveis, e eu não encontrava mais nada. Então eu rápido vesti a blusa e saí fora e comecei a gritar no meio da igreja. O pessoal já estava indo embora, tinha acabado o culto. Eu falei, eu fui curada. Isso, Rose, seu testemunho é maravilhoso, né? E eu vejo muito o que aconteceu comigo, claro que não na questão da doença, né, do câncer, mas eu vivendo o luto, com muita dor, né, de ter acabado de ter perdido um filho, mas eu precisava ministrar sobre a vida dos adolescentes, sobre a vida daqueles líderes, daqueles pais. E como você mesmo disse, às vezes nós estamos sorrindo, mas só Deus sabe como nós estamos por dentro, né? E Ele nos usa dessa forma. E eu sempre digo que nada vem por acaso, tudo é justamente uma bagagem para que a gente possa ajudar outras pessoas, né? Então, nada melhor do que nós incentivarmos essas mulheres que estão, porventura, passando por esse tipo de situação, que já passaram, ou que conhecem alguém que esteja passando, né? Que tenha fé, acima de tudo, muita fé. Peça a Deus com todo o seu coração, mas entenda que isso é um processo que, se você está passando, é porque é permissão de Deus. Boa tarde, meu povo, boa tarde, mulherada. Estamos aqui, sejam todas bem-vindas ao nosso podcast Jardim de Rubis. E hoje com a nossa primeira convidada especial, Rose Tenfin. Rose, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz de você estar aqui conosco. A Rose é empresária, mãe de 3 filhos, o Leonardo, o Davi e a Sofia, casada e muito abençoada. Rose, seja bem-vinda. Obrigada, Fábio, pela oportunidade, né, que Deus nos concedeu de estarmos juntas hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Rose Tenfen, né? Como você disse, sou mãe de 3 filhos, 3 lindos filhos. O Leonardo, de quase 20 anos, o Davi, com 11, e a Sofia, que está fazendo 10 aninhos essa semana. E sobre a trajetória de como chegamos até aqui, em todo tempo Deus é bom, né? Então Ele nos trouxe até aqui. Eu sou gaúcha, nascida no Rio Grande do Sul, ainda muito jovem fui morar no Mato Grosso, e esse período foi onde eu cresci como empresária, né? Como fui gerente de loja por muitos anos, modelo por algum tempo, um curto período de tempo, e sobre cantar e tudo que eu faço, é o Senhor que começou a trazer o propósito para fora, né? Então essa caminhada com Deus, ela tem sido longa, mas tem sido maravilhosa. Sou casada com Cláudio há 16 anos e empresária hoje novamente, depois de 4 anos que o Senhor pediu para que eu parasse. Então hoje a gente está retomando as atividades com a loja e
É isso. Que legal, Rose. Eu estou acompanhando um pouco essa trajetória da Rose e estou muito feliz porque nós nos conectamos há pouco tempo, pouquíssimo tempo mesmo, mas nós sabemos que é algo que não é nosso, né? Que é uma conexão que veio de Deus. Através dos nossos filhos, nós nos conectamos. E hoje estamos aqui, né, para contar um pouquinho da sua história, contar um pouquinho de de tudo que você já passou na sua vida. Mas antes eu gostaria de saber se você tem alguma curiosidade. Tem alguma curiosidade sobre você que você acha importante? Quem está assistindo aí saber? Será? Ai, gente, tem tantas coisas às vezes que são curiosas a nosso respeito. Verdade. Mas tem algo que costuma chamar a atenção das pessoas quando eu digo. Eu falo, gente, não me chamo Rose. Então, o meu nome é uma curiosidade. Seu nome é uma curiosidade. Meu nome é uma Que curiosidade. legal. Nós vamos saber um pouquinho mais dessa história mais no final desse episódio, então, para a gente descobrir qual que é o segredo aí que nós temos na questão do seu nome, Rose. Que legal. Rose, sobre a sua trajetória como empresária, aonde que tudo começou? Como que começou? O que você já teve de negócios? Os seus maiores desafios, os seus obstáculos? Conta para nós um pouquinho sobre isso. Então, eu comecei muito jovem na área de comércio, né? Então, eu tinha 12 anos quando eu comecei a trabalhar e com 16 anos eu já gerenciava lojas. Sim. E depois que eu vim do Mato Grosso para Santa Catarina, me casei com o Cláudio, chegando em Palhoça, né, onde nós residimos. Depois que eu tive a Sofia, a última filha, foi onde Deus falou que era o tempo de eu empreender. Então, foi um tempo onde algumas pessoas que nos acompanharam nessa trajetória, inclusive alguns fornecedores, eles perceberam que eu consegui conciliar a criação dos três, a loja, a casa e o ministério. Sim. Então, foi algo que o próprio Deus sustentou nesse período. E nós tivemos um crescimento muito bom. Desde 2015, a loja era no segmento infantil. E nós tivemos assim, graças ao Senhor mesmo, um crescimento tão bom a ponto do shopping nos chamar para trabalhar com eles. E nós montamos a nossa loja, fomos para o shopping, porém era a nossa vontade, não a vontade do Senhor. Entendi. E aí vem as coisas que às vezes a gente não compreende no momento. No momento. É justamente isso, Rose. Às vezes nós passamos por algumas situações, né, nas nossas vidas. Eu também já passei por N situações, que às vezes a gente acha que é de Deus e não é. E as portas se fecham e a gente não entende o porquê, mas bastou um deslize, né? Uma pisadinha fora daquilo que Deus queria e ele precisa nos trazer de volta, né? E aí acontece esse tipo de processo. E o que aconteceu, Rose? Eu costumo dizer que Deus, ele é um pai amoroso. Então, como um pai amoroso, ele sempre vai dar aos seus filhos tudo o que os seus filhos pedirem com muito amor. Exatamente. E nesse processo de estar dando tudo certo com a loja, esse convite eu vi como um convite de Deus. Eu pensei, nossa, Deus realmente está querendo que a gente vá, né? Que cresça. E cresça. Mas a gente já estava num crescimento gradual muito legal, Sim. assim, estava acontecendo muito natural. As redes sociais tomaram forma e estava tudo dando muito certo. Porém, eu acredito que Deus, ele nos dá uma corda, assim. Sim, Ele dá uma corda e você segura nela e fala assim, agora você vai. Agora vai, daqui a pouco eu puxo. E aí, quando chegou 3 anos depois que a gente estava no shopping, eu comecei a perceber que eu estava menos tempo com a minha família, porque o shopping é algo que é uma bênção, claro, mas eram mais funcionários, né? E aí eu percebi que eu estava muito tempo com shopping, com trabalho, com funcionários, menos tempo com a minha casa, com os meus filhos. E aí Deus me deu uma ordem, ele falou assim, é tempo de fechar. E aí eu falei, tá, mas eu não vou fechar. Falei, não tenho essa coragem, porque eu amo tudo que eu faço e tá dando certo. Não, Deus falou, é tempo de fechar. Eu falei, tá, mas fechar como? Simplesmente ir pra dentro de casa?
Ele é para dentro de casa. Eu falei, não, eu vou voltar com a loja então pro bairro, né? Que é onde a gente mora, eu vou Sim. voltar pra rua. E voltei com a loja pra rua. Fiquei mais ou menos um ano. Em janeiro de 2020, mais ou menos uns 2 meses antes da pandemia, eu ouvi de novo o Senhor falando: eu preciso de você na sua casa. E aí eu falei: meu Deus, como assim? Eu vou fechar a loja agora? Ele: não, eu preciso de você na sua casa. E aí eu fechei a loja. E aí 2 meses depois veio a pandemia, que para o comércio foi muito difícil. Sim, aham. E que eu acabei não passando por esse período de dificuldade que todo mundo passou. Porque você já havia fechado o Que o estabelecimento. próprio Deus me deu a ordem Uhum. de fechar. E aí fiquei na minha casa nesse período, né? Nesses 4 longos anos. 4 anos que o Senhor não me deu um sim. Ele simplesmente falou: é um processo que você vai viver. E nesse processo veio tudo que acabou acontecendo, né? E é complicado, né, Rose? Nós que somos acostumadas na atividade, Nossa. né, e de repente volta para dentro de casa, né? Eu sei porque eu também passei por esse processo. Mesmo dentro de casa, eu ainda fazia algumas coisas, mas eu estava dentro de casa. E eu entendi que era Deus trabalhando na minha vida para eu fortalecer os meus. Isso. Porque o nosso primeiro ministério é a nossa casa. Isso. Né? E infelizmente às vezes nós deixamos um pouquinho para trás porque estamos focados em outras coisas e às vezes a gente ainda pensa assim, mas é pro bem da família, né? Não, mas é que isso aqui, esse trabalho vai ajudar as crianças a terem uma vida boa, né? E às vezes não é isso que Deus quer. Principalmente de nós, mulheres, né? Que somos mulheres que precisamos ser o alicerce junto com os nossos esposos. Se nós não estamos bem, automaticamente, né? E me conta um pouco mais como que foi para você voltar para dentro de casa. Então, mesmo eu sendo empresária, eu sempre comandei e cuidei como todas nós mulheres, né? Tudo muito de perto. Então, tinha funcionário em casa, mas eu gostava de colocar minha mão e fazer do meu jeitinho. Sim. As crianças era eu que levava para a escola. Então, algumas coisas da rotina não mudaram muito. Porém, eu tive que largar, inclusive no momento em que Deus falou para eu fechar, eu coloquei a loja à venda e eu não tive um sim de Deus para vender a loja, porque era um espera. Não era um ponto final, era uma vírgula que era o Senhor uma estava vírgula. colocando. E na hora eu não entendi, porque o meu pai ainda era vivo, e ele falou assim: filha, eu tô mandando buscar a sua loja aí, e eu trago para o Rio Grande do Sul, a gente guarda ela aqui, deixamos em operação mais lenta, e aqui a gente comanda para você, você não precisa mexer em nada. Eu falei: não, pai, eu não quero colocar ela em atividade, eu quero ela inativa. Então a gente guardou a loja pelo período que o Senhor mandou. E agora foi o tempo que o Senhor falou assim: agora você pode trazer de volta para fora. A vírgula, né? Que Deus tinha colocado. Ele falou: não, o tempo acabou. Que coisa linda, né, Rose? Deus é maravilhoso. Ele tem o nosso tempo, né? Nós queremos, às vezes, acelerar um pouco o processo, porque às vezes nós queremos que seja rápido, mas é no tempo dele, não é no tempo nosso. Foram 4 anos, né, de espera. Mas agora estamos voltando à atividade, né? Estamos, de forma e-commerce, né? Ela é uma loja online hoje. Por optar, principalmente por isso tudo que eu vivi nesses 4 anos, eu não abro mão de estar perto dos meus, de estar à mesa com eles todos os dias. Isso é algo que eu não abro mão. Então, no momento que Deus falar: não, Rose, agora você pode voltar com a loja física, tudo bem, mas no momento ainda não. Agora é para nesse novo formato, né? E tá sendo muito legal esse início. Agora tá sendo, eu vejo não mais, houve uma mudança de nome, de segmento da loja, então até mesmo de logomarca, tudo mudou. Eu vejo hoje um tempo de Deus, né? Foi um alinhamento desse tempo. Recalculou a rota. Isso. Né? Teve um recálculo da rota. Isso. Antes de tudo isso acontecer agora, esse processo novo que você está vivendo, você teve um processo, né? Algo que chama a atenção e principalmente por isso que nós quisemos trabalhar contigo esse tema agora, que é referente mesmo à questão da conscientização, ao câncer de mama.
Você passou por esse processo, né? Creio que foi nesse período dos 4 anos que você estava. Exatamente dentro dele. Dentro dele, né? Então, nós também sabemos que é porque Deus havia preparado você para viver este momento. Eu queria que você me contasse um pouquinho sobre esse processo. Eu sei que é uma história linda e que provavelmente algumas mulheres que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir possam estar passando pela mesma situação que você passou ou conhecem alguém, né, que esteja passando. Então, a gente vai acabar abordando um assunto que é bem delicado, porque eu acredito que muitas de nós mulheres, não foi o meu caso, graças a Deus, mas muitas de nós acaba agitada de uma tal forma que acaba deixando o nosso corpo, o nosso autocuidado para depois. Sim. E isso foi algo que a minha mãe sempre teve muita cautela comigo, e hoje eu tenho com a Sofia, claro. Porque desde muito jovem ela sempre falou: filha, os exames precisam estar em dias, né? Mama, útero, precisam se manter os exames em dia. Então, como eu casei muito jovem, eu sempre tomei esse cuidado. E com 20 anos de idade, foi onde eu comecei a descobrir coisas a meu respeito que não eram tão boas. Hoje eu tô com 42 anos e eu vivi 20 anos fazendo todos os anos a ultrassom de mamas, porque eu tinha nódulos e esses nódulos eles se multiplicavam com uma força assim gigantesca. Só que não eram nódulos malignos. Então esse período de 20 anos eles foram aumentando. De 1 passou para 2, de 2 passou para 3 e assim foi indo. E foram feitas biópsias e graças a Deus não precisavam ser retirados, porém era aquela angústia todos os anos em não entender o que estava acontecendo, né? Eu não sei até que ponto isso vai ser um câncer ou não. Então, em 2021, eu estava na igreja e um pastor muito conhecido, ele estava pregando e no momento que ele estava pregando eu estava no louvor. E ele ministrou cura sobre mulheres com nódulos. Porém, naquele momento eu fui incrédulo. E eu não falo isso com louvor, porque não é o ideal. Sim, Mas o meu esposo olhou lá de baixo, né? E ele pensou assim, a Rose vai erguer a mão muito alto, porque eu não sou nada discreta, eu acabo sendo mais... E do jeito que ela sempre faz. E naquele dia eu apenas levantei as minhas mãos simples assim, com o microfone na mão, levantei a mão, recebi a oração e tal. Acabou a oração. Quando acabou a oração, nosso pastor assumiu o altar e ele, com muita autoridade de Deus, pegou o microfone e falou assim: irmãs, vocês estão brincando com Deus. Deus trouxe cura para vidas aqui hoje. E eu quero saber se você tem fé o suficiente para ir até o banheiro e procurar o que você tinha. E eu larguei o microfone no chão e imaginei assim, o banheiro vai estar lotado, né? Quando eu entro no banheiro, eu senti como um vácuo, assim, quando eu abri a porta, sabe? Um vento veio, assim, e eu entrei no banheiro achando que o banheiro ia estar lotado. Eu pensei, como que eu vou entrar nesse banheiro para me tocar agora, né? Sobre as mamas. E a hora que eu entrei, o Espírito Santo foi claro em falar assim, não era com ninguém, era com você. Os seus 20 anos acabam hoje. E os nódulos foram totalmente retirados, não tem mais preocupação. E eu entrei, comecei a me tocar, assim, porque eram palpáveis, e eu não encontrava mais nada. Então, eu rápido vesti a blusa e saí fora e comecei a gritar no meio da igreja. E o pessoal já estava indo embora, tinha acabado o culto. Eu falei, eu fui curada. E os pastores voltaram, alguns, né, abraçaram, choravam. Então, naquele dia eu vivi a cura dos nódulos, né, por conta de uma prevenção. Mas isso foi em 2021 e 2021 estava começando. Mal eu sabia de tudo que eu ainda ia passar aquele ano. E aí teve outro processo que foi aonde chegou o Outubro Rosa. Os exames de rotina que são feitos, sim, eles são totalmente necessários e às vezes nós mulheres deixamos escapar. A gente pensa assim, não, eu vou fazer, agora é outubro, tudo bem, não preciso fazer agora. Claro que não precisa esperar o outubro rosa chegar. Exatamente. Nós temos, né, o acesso aos exames hoje a todos os dias, porém, isso é um chamado de alerta para nós mulheres. Opa, será que eu já fiz os meus exames esse ano? E aquele ano,
em 2021, eu tinha recentemente passado por um luto, que foi do meu pai. Uhum. E foi muito difícil, porém, né, todo um processo. E eu fui fazer os exames de rotina quando era final de novembro, o posto de saúde, porque eu fiz ele na rede pública, inclusive eu recomendo vocês, gente, existe acesso gratuito aos exames, né? Se você não tem condições de pagar por eles, procurem, né, sua rede de apoio do SUS, que eles vão com certeza te dar todo o suporte. E por algo de Deus, assim, eu não sei por que motivo, mas aquela enfermeira me ligou no final de novembro e ela falou assim: o seu resultado de colo de útero, né? Ele chegou e ele veio com uma alteração, e ela é uma alteração grave. Ela é muito grave. Você está com ela no telefone. Você está com células em desenvolvimento de câncer e eu te recomendo buscar o quanto antes esses exames. E se você tiver condições, leve ele numa médica particular ou procure, né? E eu, desesperada, deixei aquele telefone no meio do sofá, assim, em ligação, nem sei exatamente o que eu fiz. Eu sei dizer que foi um dos momentos mais desesperadores da minha vida, porque eu recebi por telefone uma informação que eles nem costumam dar. Um diagnóstico, né? Eles não costumam dar essas informações. Só que teve algumas amigas, né, que daí depois eu procurei as amigas que trabalham, elas falaram que não é uma recomendação que se faça isso. Porém, eu vejo o cuidado de Deus em cada detalhe na nossa vida, né? Então, até nessa não recomendação, eu vi que Deus estava agindo. E prontamente eu busquei os exames. E naquele mesmo dia tinha culto de mulheres. E eu não estava na escala naquele dia para cantar. Porém, eu falei pro meu marido: tudo que eu preciso agora é ir para a igreja. Ah, você não consegue crer que Deus faz algo na sua vida em casa? Eu creio. Eu creio, eu vivo isso, sabe? Eu vivo uma vida, assim, eu posso dizer com convicção, eu vivo uma vida de milagres. E naquele dia eu fui para a igreja e ao entrar na sala pastoral, meu pastor fez uma pergunta para mim. Ele falou assim: Rose, o que você tem orado nos últimos tempos? E eu falei pra ele, eu tenho pedido muita força, porque eu passei por um luto e perder meu pai pra mim foi muito difícil. Nós tínhamos um vínculo muito agradável de mãe, de pai e filha. E eu falei: eu tenho pedido força. Ele falou: então você só vai provar pra você mesma que você é forte, Deus vai te tirar disso. E eu incrédula, né? Pensei, tudo bem, mas eu vou ter que correr atrás do que eu preciso correr, que é os exames, né? A biópsia e tudo. E aí teve um outro processo que a gente começou. Então, dali em diante, começou o processo de buscar a medicina para saber o que estava acontecendo de fato. E aí foi acontecendo mais e mais processos. Nesse processo, eu busquei a rede particular por conta da pressa, né? Às vezes a gente tem muita pressa e é ideal que, se você tiver condições, que busque. E foi a recomendação que eu recebi. Principalmente com diagnósticos assim, né? A gente acaba querendo ir o mais rápido possível, né? Quando há essa possibilidade. Só que a médica, que é a minha médica particular, ela é muito difícil de agenda. E aí o meu marido, eu falei: amor, não tenho condições nesse momento de nem fazer ligação. Aquele dia a gente foi para a igreja e no outro dia a gente começou a correr atrás. E ele foi buscar, né, a minha médica para tentar conseguir com ela um encaixe, algo. E naquele dia, ela normalmente demora uns 3 meses para você conseguir uma consulta com ela. E naquele dia alguém tinha desistido. Na terça-feira, no segundo dia. Para você entender a pressa de Deus. Foi lindo, assim. E aí a gente foi para essa consulta com o Papa Nicolau, que era o exame, em mãos. E ela pediu que eu refizesse todos. Ao refazer todos os exames, que a gente conseguiu até naquela semana, nós fizemos a biópsia. Eu lembro que na hora da biópsia, a médica que estava realizando o exame, ela falou assim, de uma forma muito carinhosa, porque eu vejo que até algumas
alguns tabus precisam ser quebrados a respeito do câncer. Sim. Uhum. Porque é uma palavra assustadora, né? Então, quando você fala assim, você está em desenvolvimento, tem células em desenvolvimento, você imagina assim, nossa, você já imagina o seu cabelo caindo. Caindo é a primeira coisa, né? Você já imagina muitas coisas mudando ao seu redor. Uhum. E eu lembro que eu sentei para fazer aquele exame e eu comecei a chorar. E quando eu comecei a chorar, ela falou assim, calma, minha linda, calma, minha linda. Dela ainda me chamou assim de mãezinha, né? Porque Sim, como a forma os carinhosa, filhos, né? Que Aham. eu acabei tendo filhos com ela. E ela falou assim, calma, minha mãezinha, né? E eu falei, eu não consigo. Um dela falou assim, tá tudo bem. Mas mesmo que você tiver alguma coisa, isso antes mesmo dela fazer a coleta, você precisa entender que você não tá sozinha, existe uma rede de apoio. Então, isso é importante a gente entender. Gente, o medo de você buscar um diagnóstico acaba atrasando um tratamento. Exatamente. Que pode ser rápido em resolver tudo. Então, ela, naquele momento, ela falou assim, calma, que se tiver alguma coisa, nós iremos resolver. Ela estava falando da medicina. E eu, no meu coração, não, vocês não vão mexer em mim. Porque eu creio no Deus que faz milagres. Eu já vivo algumas coisas, né? Uhum. Os meus filhos são milagres, porque eu não podia engravidar, enfim. Então, tudo que a gente vive numa vida espiritual, ela precisa se materializar de alguma forma Sim. no mundo físico para você contar isso como um testemunho. Então, naquele momento, ela falou assim, calma, que vai dar tudo certo. E quando ela começou a fazer a coleta, ela falou em alto e bom sons, ele tá aqui. Aí, quando ela falou isso, eu chegava a tremer em cima da maca, chorando. Ela falou, ele tá aqui, mas nós vamos retirar. Você não precisa ficar nervosa. Aí fez a coleta da biópsia. Uhum. E ela me acalmou muito naquele dia. Me acalmou muito, gente. Assim, olha, tem médicos assim que o próprio Deus envia pra nossa vida num momento Sim. como esse. E aí eu fui embora, né? E aí ela falou assim, Rose, eu te envio o resultado da biópsia em mais ou menos uns 15 dias. Porém, eu vou tentar agilizar com o laboratório o mais rápido possível. E aí ela demorou, isso foi uma semana. Ela demorou 5 dias para conseguir o resultado e o resultado veio positivo com um grau inicial, né? Então, existem alguns graus de câncer, né? Que existe, se eu não me engano, eu acho que é o grau 4, você entra com quimioterapia e não cirurgia. Sim. No meu caso era cirúrgico, então ele seria retirado com cirurgia. Nesse período da descoberta do câncer, ela já sabia, por ser minha médica, né, que eu tinha mioma e endometriose. E mais outras coisas, que nem eu sei dizer tudo que tinha. Então, assim, eu acredito que Deus, quando ele precisa mover algo no mundo espiritual, ele não faz algo que vai te falar assim, era só isso. Ele sempre vai dar um jeito de colocar a cerejinha do bolo, sabe? Com toda certeza. E aí teve o processo dos meses para aguardar a cirurgia, né? Que foi, a gente começou a entrar com recursos para o plano de saúde. Então ela falou, Rose, como o seu caso é inicial, a gente vai fazer a retirada do câncer com cirurgia. Então, a gente faz a retirada do útero, já aproveitamos e tiramos o mioma, né? Então, vai sair tudo e você vai ficar bem e tá tudo bem. E ela me acalmou muito, isso me trouxe, né? Como eu não precisaria fazer quimioterapia, eu falei, tá, tudo bem, então vamos te retirar o útero e tá tudo resolvido. Uhum. E como eu tinha muito sangramento, nós estamos falando com mulheres, então a gente pode abrir. Sim. Eu tinha muito sangramento, então, assim, por vezes eu cantava com dores absurdas. Era a dor do câncer? Não, gente, era a dor por conta do mioma, por conta da endometriose. Sim, uhum. Mas eu cansei de cantar, assim, com muita dor. E tinha algumas músicas específicas que eu via que eu estava ministrando cura para as pessoas e eu não estava vivendo a cura. E eu questionei muito Deus. Eu falei, Deus, por que eu vou ter que passar por uma cirurgia? Por que você não pode fazer de novo o que você já fez comigo em outras vezes, né? Falei, Senhor, tira isso de mim. Mas eu estava ministrando cura sobre a vida das pessoas. Eu estava cantando sobre cura. Eu estava cantando e eu estava falando que o nosso Deus, ele traz cura sobre vidas.
E aí foi um período de 3 meses onde começamos a fazer alguns exames por conta da cirurgia. Então a gente teve que começar a repetir os exames. E aí veio a surpresa. Quando a gente foi repetir o exame depois da biópsia, depois de tudo que. O primeiro exame que a gente foi repetir para a cirurgia, que seria feita em 6 meses, o exame veio inconclusivo. E a minha médica estava comigo sozinha na sala dela. E ela olhou para aquilo e ela olhou para mim umas 3 vezes. Eu falei, tá tudo bem, doutora? Ela falou assim: é que 30 anos de medicina, eu nunca peguei um caso como o seu. Os resultados de exame, depois que eles vêm com a biópsia e tudo, eles costumam vir ou positivo ou negativo. Nunca inconclusivo. Foi o primeiro caso que eu peguei em 30 anos. E daí eu falei para ela, eu falei, esse é o meu Deus. E você não vai só encontrar um inconclusivo, você vai chegar num negativo. Antes da cirurgia. Eu falei isso para ela com uma autoridade de Deus. Sim. Que nem eu sei de onde veio. Eu sei dizer que ela falou assim, seu esposo tá aí? Eu falei, posso chamar ele? Naquela época ainda era final de pandemia, então a gente estava num processo que não podia entrar. Uhum. E aí eu chamei o Cláudio e falei assim, amor, entra aqui. E eu chorando, né? E ela falou assim, olha, Cláudio, 30 anos de medicina, eu nunca peguei um caso inconclusivo. Ou ele é positivo ou ele é negativo. E eu vou ter que repetir os exames dela. Ele olhou pra mim e começou a rir, né? Ele falou, tudo bem, vamos repetir os exames, não tem problema. E aí nós ficamos por 3 longos meses repetindo exames. Ela trocou todos os laboratórios que podia imaginar. Ela não confiou num laboratório. Medicina precisa, Sim, né? claro. E ela começou a trocar os laboratórios. Até que um dia ela falou assim pra mim, eu não sei mais o que fazer. Eu falei, é só você acreditar no que eu tô vivendo. E aí ela fez uma ultrassom. Porque daí ela falou pra fazer a cirurgia da retirada do útero, porque ela ainda ia fazer. Nós precisamos de um exame mais específico para saber o que está acontecendo. Quando ela fez o exame da ultrassonografia, não tinha nem endometriose e nem mais o mioma. Glória a Deus. E aí ela pediu um novo exame do câncer. E no exame veio negativo. Isso depois de 3 meses. Que coisa linda. Deus é maravilhoso. A forma, né, dele agir, né? Foi um período Exatamente. que eu tava... É o que eu costumo dizer, eu falo, gente... Às vezes, quem olha, né, nós que somos ministros de louvor, tu imagina assim, tá tudo bem o tempo todo, essa pessoa tá sempre sorrindo, essa pessoa tá sempre ministrando, eu sinto Deus na vida dela, mas ninguém sabe o que nós estamos passando. Exato. Como está o nosso coração enquanto nós estamos ministrando cura? Muitas vezes, ministrando cura, sofrendo por uma enfermidade que você sabe que não tem cura na medicina, né? Então, claro que no meu caso era inicial, glória a Deus por isso, mas nem a cirurgia eu precisei passar, porque eu pedi muito para Deus isso. Mas eu acredito que até para estar vivendo esse momento hoje, para encorajar mulheres, né, a crer que Deus ele faz. E é justamente isso, Rose. Seu testemunho é maravilhoso, né? E eu vejo muito o que aconteceu comigo, claro que não na questão da doença, né, do câncer, mas eu vivendo luto, com muita dor, né, de ter acabado de ter perdido um filho, mas eu precisava ministrar sobre a vida dos adolescentes, sobre a vida daqueles líderes, daqueles pais. E como você mesmo disse, às vezes nós estamos sorrindo, mas só Deus sabe como nós estamos por dentro, né? E Ele nos usa dessa forma. E eu sempre digo que nada vem por acaso, tudo é justamente uma bagagem para que a gente possa ajudar outras pessoas, né? Então, nada melhor do que nós incentivarmos essas mulheres que estão, porventura, passando por esse tipo de situação, que já passaram, ou que conhecem alguém que esteja passando, né? Que tenha fé acima de tudo, muita fé. Peça a Deus com todo o seu coração, mas entenda que isso é um processo que, se você está passando, é porque é permissão de Deus. E que Ele vai, através dessa sua história, trazer algo para alguém, né? Às vezes é difícil a gente falar isso, né? Porque às vezes a pessoa está passando, mas você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe que a minha mãe foi desenganada, né, pelos médicos, mas nós cremos em um médico dos médicos. E sobre o meu filho ele foi, né, ele descansou,
Mas eu tenho uma história, eu tenho um legado com ele. E eu sei que se Deus trouxesse a cura a ele era Deus. Mas se ele não trouxesse, ele continua sendo Deus. E é a mesma coisa para essas mulheres que estão nos assistindo, né? Se Deus fizer, ele é Deus. Mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E nós precisamos crer nesse Deus que nós servimos, neste Deus de amor, que através dessa vida, desse momento que elas estão passando, que elas possam ajudar outras pessoas. Né? E qual foi o seu maior desafio nesse período? O que você mais sentiu, assim, sendo desafiada mesmo? Eu acredito que o meu maior desafio foi como entre o diagnóstico e o processo, né? Esse processo que, para mim, foi muito curto, mas ao mesmo tempo muito longo. Uhum. Eu costumo dizer assim que foram os maiores longos 3 meses da minha vida, né? Foram novembro, mais ou menos entre 3 a 4 meses. Que foi dia após dia vivendo à espera de um milagre, mas ao mesmo tempo tomando as devidas precauções para que a cirurgia fosse feita. Eu não estava negando a ajuda do médico em nenhum momento. Pelo contrário, se não fosse, é como eu disse no início, se não fosse um exame de prevenção, de rotina, né? De rotina, eu jamais teria, não que eu não teria vivido milagre, Deus poderia ter feito e eu nem visto, claro que sim, mas eu acredito que hoje eu não estaria encorajando mulheres a fazerem os exames, sabe? A necessidade que existe e isso nós estamos falando de algo, né, do câncer de mama, do câncer de colo, mas também, né, logo a gente vai entrar no Novembro Azul, existe a necessidade da precaução para os homens também, mas nós mulheres, nós precisamos estar mais atentas ao nosso corpo, às nossas emoções. Sim, e é aquilo, não tem como nós cuidarmos das nossas famílias, dos nossos filhos, se nós não estivermos bem. Isso. E como você disse no início, isso é uma coisa que nós sempre deixamos para depois, né, Rose? Nós acabamos cuidando de todos e a gente deixa a gente para depois. Se der tempo, nós fazemos, né? É aquela velha história da mãe de bebê recém-nascido. O bebê sai impecável. A mãe sai amarrando o tênis, passando um batom. Se der tempo de passar um batom e fazer um coque no cabelo e olhe lá, né? Então, assim, isso foi uma das coisas que eu sempre cuidei muito, né, tanto da minha saúde quanto de mim, né? Eu sempre buscava estar sempre bem, porque eu precisava estar bem, né, para poder passar isso para quem estava ao meu lado, para quem precisava de mim naquele momento. Por mais que por dentro a gente não estava bem, mas eu precisava estar bem, né? Então, esse eu acho que é um dos grandes desafios nós, enquanto mulheres, é entender que nós precisamos de um tempo para nós, um tempo de ir ao médico, né? É muito necessário. E às vezes fala assim, mas eu trabalho o tempo todo e não dá tempo. Não, você tem direito de ir ao médico. Você precisa tirar, porque quando você ficar doente, você vai ter que tirar. Né? Então, é melhor você se prevenir do que você esperar. E esse, infelizmente, acaba sendo um dos nossos problemas, né? A gente deixa para depois e aí, quando vê, tem que correr atrás do prejuízo, né? E que legal. E que lição que você deixa sobre isso para essas mulheres? O que você deixa para elas que você aprendeu e que você acha interessante que elas entendam? Eu deixo como lição que nós, que somos mulheres de fé, nós não podemos nos entregar para qualquer diagnóstico, né? Ou para qualquer luta que a gente estiver vivendo naquele momento, porque são coisas que Deus permite para que nós sejamos fortalecidas e para que nós saímos é como o meu pastor na época falou, né? Rose, o que você vai sair disso muito mais forte. Então, hoje eu olho para trás e falo, Senhor, claro que todos os anos, esse ano inclusive eu já fiz o meu exame de rotina, então eu vejo assim, a maior lição é que nós, mesmo sendo mulheres de fé, nós precisamos ficar atentas aos sinais do nosso corpo, aos menores sinais que tiver, como mulheres. Assim, é algo que eu tenho falado assim para todas que andam perto de mim. Fiquem atentas aos sinais do seu corpo e se cuidem,
mesmo que nós sabemos que o nosso Deus ele faz milagre e que ele nos torna forte no meio das nossas guerras, Sim, a nossa necessidade da prevenção, ela é a lição maior que eu tiro hoje de tudo que eu vivi. com toda Como eu certeza. disse, né, da prevenção ao milagre. Exatamente. E nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós não temos que esperar somente que Deus faça o milagre. Isso. Nós temos que cuidar também e nos prevenirmos, É né? que até mesmo a própria palavra oração, ela tem a junção de duas coisas, né? É orar E e ação. agir. Então eu Agir. tenho que ter a oração como um ponto principal da minha vida e a fé, Exatamente. porque isso para mim tá acima de todas De as todas coisas. as coisas. Mas eu tenho que tomar as minhas atitudes, né? E ter uma ação que vai gerar uma consequência tanto no mundo espiritual quanto físico, né? É exatamente isso, Rose. Que história linda. Eu confesso que eu fiquei muito emocionada no dia que eu conheci a sua história na igreja, porque eu ouvi agora no Acende Fogo. E Deus tocou em meu coração que seria importante que você trouxesse essa palavra para essas mulheres que estão aqui conosco, ouvindo, né, esse podcast. Eu não sei se é de agora ou se vai ser mais para frente, mas que nós precisávamos deixar registrado esse momento, né? Que as pessoas e que as mulheres possam entender que a gente precisa se prevenir. Isso. Esse é o ponto, né? Isso. E servir a este Deus maravilhoso, né? Rose, mudando aqui um pouquinho o nosso cenário, né? Nós trouxemos uma caixinha misteriosa não, uma caixinha misteriosa. Ai, que legal. E eu vou dar para você escolher 3 objetos, só que você não pode olhar aqui dentro. Tá bom? Você vai escolher 3 objetos e você vai falar para mim o que esses objetos significam para você. Nossa. Tá bom? Tarararã. Ai, meu Deus. Feche os olhos, mexa e pode pegar. De olhos fechados? Aham. Um objeto. 2 objetos. Ai, Senhor. E mais um objeto. Eu vou tirando, né? Tá, aí. Ai, que Eu quero que você fale pra mim o que você entende desses objetos. Ai, Senhor, que Mostra aí o objetinho. É que assim, gente, isso aqui agora, meu Deus, eu não posso chorar. Chora, não tem problema. Isso aqui é mais uma das respostas de Deus de que você foi usado pelo Senhor para me trazer nesse lugar. Amém. Porque além de um projeto que eu tenho para executar, meu Deus, vai ser muito difícil. Mas um dos maiores amores da minha vida sempre me chamou de minha princesa, né? E eu perdi ele. Eu não digo que eu perdi, que não foi um adeus, foi um até breve. Mas ele, todas as manhãs, ele me acordava com um telefonema, mesmo nós morávamos longe, e me chamava de minha princesa. Então, isso é uma coroa, gente. Isso é uma coroa de princesa. O meu projeto tem esse nome, depois vocês vão acabar descobrindo. Ai, que lindo. E é muito, nossa, eu consegui chorar. Porque realmente Deus, né, mexeu com isso, a dinâmica. Que bênção. E agora? Tá, então deixa aí a coroinha e o próximo. Isso foi o segundo, né? Aham. Que loucura. Isso é interessante, gente. Isso é muito legal. Mas eu vejo exatamente assim, é pra falar da minha vida, né? Sim, aham. Eu acredito que eu tô num momento, inclusive, que Deus rompeu algemas, sabe? Que me seguravam a um medo de tentar algo novo, sabe? Porque eu realmente hoje estou vivendo algo novo no mundo empresarial. E essas algemas para mim foram totalmente quebradas e lançadas Amém. ao chão. Amém. E eu já não tenho mais medo. Agora Ai, eu só que vou, porque eu me lindo. sinto livre disso, gente. Glória a Deus, Pra que glória coisa de linda. Lindo. Que legal, eu gostei. Um martelinho. Um martelinho. Então nós vamos começar a escavar, né? Eu acredito que vamos
bater em algumas pedras que estiverem no nosso caminho, nós vamos arrancar todas, porque o Senhor, ele estando conosco, não tem nada que possa nos prender, né, no mundo espiritual, nem no físico, né, porque nós estamos com o Senhor à nossa frente. É isso aí, que lindo! Oh, gostei! Amém! Legal, muito bom. Rose, que história linda, que delícia estar com você aqui. Nós estamos quase chegando ao final, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua empresa, o que Deus está fazendo aí, o nome da sua empresa, o significado dela. Meu Deus. O que Deus está fazendo através deste novo negócio que Ele está colocando na sua mão. Porque eu já havia falado para você, né? Que Deus coloca projetos em nossas mãos, negócios em nossas mãos, mas é porque Ele quer que através das nossas vidas nós possamos ministrar na vida de outras pessoas, de clientes, de fornecedores. E me diga. É uma loja do ramo feminino, então assim, a gente está trazendo para fora mulheres reais, a gente não vai trabalhar com coisas assim, não é o meu público, tá? Meu público são mulheres reais como nós, eu e você, mulheres empresárias, servas do Senhor, então a gente vai trabalhar com muitas peças sofisticadas, assim, mais com preços acessíveis. Uhum. E nesse momento, ainda não com loja física. Mas a partir do momento que o Senhor falar que tem que ser a loja física, nós vamos Sim. dar o start. Mas Sim. esse é o momento, ela é o online. processo, né? Isso. Você está indo conforme Deus está te direcionando. E vai ter alguma coisa de público infanto-juvenil, infantil também ou não? O infantil nós vamos fazer... eu acredito que são ciclos que se encerram. Uhum. Então, a gente vai liquidar tudo que nós temos e vamos encerrar esse ciclo do infantil, trazendo a proposta do público que é os nossos filhos atuais, né? Sim, os Mais nossos adolescentes, pré-adolescentes, né? Sim. E que com um público mais nessa faixa etária de 14, 15 anos aí, que é uma idade que já não pede mais aquela roupa infantil. Exatamente. Que os pais já têm a dificuldade de encontrar. Que dificuldade! Porque daí eles não querem não gostam mais, de nada. não querem mais a roupa, né, infantil, mas também não querem adulta. Não querem adulta. E aí, como eu passei nesse mercado por muitos anos, eu já consigo entender um pouquinho a cabecinha deles. Então, aos pouquinhos nós vamos introduzir isso no meio da loja. Ai, que legal. Um pouco do masculino também. Sempre vai ter alguma coisinha, né? Sim, pra família. Vai aos poucos, né? Isso. Então vai aos poucos. Que legal. Que bom. Gente, então, ó, Kadoshi, depois nós vamos colocar ali nas nossas redes sociais, né? Pra divulgar aí a sua loja. A minha oração é que Deus te abençoe mesmo neste novo projeto. Que o Senhor faça prosperar sobre a sua vida. Amém. E sobre a vida das pessoas, né? E que estejam ali próximo de vocês, tá? Eu tenho certeza que não é simplesmente um negócio, e sim algo totalmente para mostrar o Senhor às pessoas. Amém. Né? E eu tenho certeza disso, que esses negócios e esses projetos que Deus está colocando na sua mão será para alcançar pessoas, mulheres, famílias, tenho certeza. Amém. Tá? E estamos chegando aí ao fim do nosso podcast. Ai, que delícia, muito bom. Foi leve, foi tranquilo, né? Eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores que nós temos aqui nos ajudando a compor este ambiente, né? Nós temos a Casa Brasil, que é quem está nos fornecendo essas mesas postas lindas, né? A Suelen Manzando, que é a minha maquiadora, e em breve ela estará por aqui também. Temos também o registro de marcas, a Rúbia Natiele, ela é uma advogada especialista em registro de marcas, até para você que está criando aí a sua nova marca. Em breve ela também estará aqui conosco,
trazendo aí esse assunto que é muito importante, né? Sobre a importância de registrar as marcas. Temos também a Adriana Acessórios, que também é da nossa igreja. Ela tem uma loja maravilhosa, Linda, né? maravilhosa. Eu sou apaixonada nas coisas dela. E o Estúdio Prospere com a Renata e o Jordes, que são aí os nossos apoiadores também, nossos parceiros nesta jornada, né? E estamos aqui felizes, muito felizes por estar contigo aqui, minha primeira convidada. Obrigada. Que Deus te abençoe muito. Bom. E obrigado a todos vocês que estão conosco, que estão nos assistindo, que vão nos assistir. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde a vida de todos vocês. Gostaria de deixar para você aí uma mensagem final que você queira trazer a todos. Eu vou fazer uma leitura, mas antes tem a curiosidade do nome. Ah, verdade, a curiosidade do nome. A curiosidade do Exatamente. nome. Porque as pessoas vão perguntar, né? O que é a Rose, né? Qual é o nome da Rose? É Rose, sim, gente. Só que é Rosineia. E esse nome eu ganhei do meu avô. Quando a minha mãe internou para eu nascer, ele foi até o hospital e falou: eu quero que dê esse nome para minha filha, para minha neta. Então, com muito amor, eu recebi o nome, mas eu demorei muito tempo para ser curada com relação ao nome, porque eu não gostava do nome. Então, recentemente, há alguns anos atrás, o Senhor trouxe cura sobre isso e hoje eu vivo tranquila quando me chamam de Rosineia. Então, se alguém na igreja ou em qualquer lugar me chamar de Rosineia, não é outra pessoa, sou eu, tá, gente? Então é isso. E realmente, às vezes, a gente fica, né, com esse... Sem saber. E assim, por que esse nome? Mas tem uma história, é uma história linda, né? Meu Uma avô, história linda, gente, que foi legal. linda. E hoje eu amo meu nome. Então, assim, me chamam, né? E o nome que todos me conhecem é Rose Tenfen, mas meu nome é Rosineia. Então, se em algum momento me chamarem, tá tudo certo. Ai, que legal. E a palavra que eu tenho para deixar para finalizar esse momento é em Isaías 40, versículo 31. Que é uma palavra que eu carrego na minha vida, assim. Então, algumas pessoas que me conhecem sabem que eu amo essa palavra, mas principalmente o significado dela. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Amém. Então, essa é uma palavra que eu deixo para o coração de vocês, para todos que estão assistindo, né? Para você, Fábio, que você continue alcançando voos altos. Amém. Que nós possamos entender aonde o Senhor está nos levando nesse novo tempo. Exatamente. Amém. Gente, muito obrigada com esta palavra, com esse versículo que eu também amo. Confiem e esperem no Senhor, que no momento certo tudo acontece, né? Isso. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada, Rose, e até o nosso próximo episódio.